Presidente da Câmara reage às acusações de que a casa estaria promovendo a aposentadoria irregular de um servidor. Às vésperas da eleição para a presidência do Tribunal de Justiça, 4 desembargadores e 2 juízes foram afastados de suas funções. Eles são suspeitos de participar de um esquema de corrupção. Iniciam as obras de revitalização da Avenida Centenário. Quase um ano após a inauguração do CASE, obras compensatórias na comunidade de São Domingos não foram realizadas. Criciúma convoca agentes de trânsito para atuar no estacionamento rotativo da cidade. Black Friday é só no dia 29, mas muitas lojas já começaram a oferecer descontos para o consumidor. E no esporte, Tigre não teve forças para vencer o Paraná em casa e está virtualmente rebaixado para a Série C. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quarta-feira, dia 20 de novembro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O presidente da Câmara de Criciúma, o vereador Miri D'Agostin, reagiu às acusações feitas pelo presidente do Criciúma Prev, Darcy Antônio Filho, de que um funcionário da casa estaria se aposentando de forma irregular. Hoje, D'Agostin recebeu nossa equipe de reportagem para falar sobre o assunto. A denúncia de irregularidades em aposentadorias de servidores da Câmara de Vereadores de Criciúma teve novos desdobramentos nesta terça-feira. O presidente da Casa Legislativa foi até o Ministério Público para entender a situação e esclarecer se o procedimento pode ter sido feito de forma irregular. A informação veio à tona pelo Criciúma Prev, o Instituto de Previdência do município, após uma denúncia. Olha, nós estivemos lá ontem no Ministério Público, falando com a doutora Caroline, onde foi bem aberto, bem colocada a situação que aconteceu na Câmara de Vereadores, onde ela elogiou muito o trabalho do nosso jurídico da casa, do doutor Léo, doutora Kate, e fez com que foi tudo esclarecido e temos a certeza que o ato que a mesa diretora praticou foi um ato correto e não tem nenhuma improbidade administrativa, foi um ato encaminhado ao Criciúma Prev, ao Darcy, para que ele de lá em diante, ele possa fazer o encaminhamento ao Tribunal de Contas para conceder a aposentadoria ao senhor Valdeir. O presidente da Câmara garante que também não há nenhuma irregularidade em relação ao funcionário. O senhor Valdeir é um funcionário com 69 anos de idade, tem mais de 40 anos de contribuições, já tem o direito a adquirir a aposentadoria, então por isso estamos muito tranquilos, o Poder Legislativo, esse poder que tem feito grandes pautas para a cidade de Criciúma, e com isso nós estamos felizes, porque mais um ato importante que o Poder Legislativo estava certo. Em reportagem veiculada no Informe Região da última segunda-feira, o presidente do Criciúma Prev afirmou que a Câmara não pode conceder uma aposentadoria. Quem realiza o processo deve ser o Criciúma Prev ou a Previdência Social, no caso de o funcionário não ser servidor de órgãos municipais. Mas o presidente da Casa Legislativa afirma que todo o processo foi feito de forma correta. Um ato foi assinado na Câmara, mas encaminhado para que o Instituto desse continuidade. Fizemos uma ratificação no ato, por isso foi encaminhado para que o Criciúma Prev tomasse as devidas providências, fizesse o cálculo do valor da aposentadoria, para depois encaminhar para o Tribunal de Contas. Então, com certeza, o ato que a mesa diretora praticou foi um ato correto e faz com que a transparência vai aparecer, a verdade, e acredito que o Darcy se equivocou quando fez as primeiras declarações e por isso nós estamos confiantes de que foi feito um ato correto e estamos de parabéns a essa casa mais uma vez, que pode muito representar a cidade de Criciúma. Segundo o presidente, diante dessa situação, não está descartada a possibilidade de ser protocolado na Prefeitura um documento solicitando mais informações sobre a denúncia. A carta solicita o autor da denúncia e mais alguns detalhes. O presidente aguarda apenas alguns passos antes disso. Estamos aguardando o parecer do despacho que vem do Criciúma Prev para a Câmara de Vereadores, para daí sim tomar alguma atitude. Todos os pares de vereadores estão
em conjunto conosco. Ontem, participando de uma reunião, o Darcy nos procurou ontem e fizemos uma leitura muito tranquila, dizendo que esse poder é um poder independente, esse poder tem ação e vai tirar atitude para que possamos, se possível, ver quem pecou, para que nós possamos fazer uma ação contra. Nós queremos, primeiramente, receber o ato, o despacho que eles vão fazer, para em seguida também encaminhar ao Ministério Público. A doutora Caroline pediu que ela quer participar, ela quer acompanhar esse ato, porque ela achou que foi um afronto ao Poder Legislativo. Na Bahia, às vésperas da eleição para a presidência do Tribunal de Justiça, 4 desembargadores e 2 juízes foram afastados de suas funções. Eles são suspeitos de participar de um esquema de corrupção que envolve a venda de decisões judiciais em processos de grilagem de terras. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, AG Fernandes, acatou o pedido da Procuradoria-Geral da República para deflagrar a Operação Faroeste. De acordo com o Ministério Público, os envolvidos faziam parte de um esquema de grilagem de terra no oeste baiano. O ministro do STJ mandou bloquear bens de alguns dos envolvidos na investigação, que chegariam ao total de 581 milhões de reais. Os 40 mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro foram cumpridos na manhã dessa terça-feira em Salvador e em outras 3 cidades do interior da Bahia, além de Brasília, no Distrito Federal. Mais de 200 policiais federais buscaram provas do esquema ilegal em órgãos públicos e escritórios de advocacia. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, os crimes de venda de decisões judiciais para favorecer a posse ilegal de terras ocorreram entre 2013 e 2019. O esquema criminoso envolvia desembargadores, magistrados e servidores do Tribunal de Justiça da Bahia e ainda advogados, produtores rurais e outras pessoas usadas como laranjas. Os desembargadores Gesivaldo Brito, José Olegário Monção, Maria da Graça Osório, Maria do Socorro Barreto e os juízes de direito Marivalda Moutinho e Sérgio Humberto Sampaio foram afastados de suas funções pelo prazo de 90 dias, com possibilidade de prorrogação. Eles ainda estão proibidos de acessar o Tribunal de Justiça da Bahia e de se comunicar com os servidores. As investigações mostraram que Gesivaldo Brito, atual presidente do TJ baiano, movimentou mais de 24 milhões de reais em sua conta de janeiro de 2013 até essa terça-feira, de forma ilícita. Desse valor, apenas 2 milhões de reais foram identificados como salário do magistrado. No processo, José Walter Dias, um borracheiro que nunca se envolveu com a agricultura, é citado como um dos laranjas. Ele teria se tornado dono de mais de 360 mil hectares de terra, uma área que equivale a 5 vezes a capital da Bahia, Salvador. O esquema de corrupção era mediado por advogados e servidores do TJ da Bahia. Ainda neste caso do borracheiro, uma empresa de investimentos, a JJF Holding, também estaria envolvida. Essa empresa teria sido favorecida pela desembargadora Maria da Graça Osório, que foi afastada por conta da Operação Faroeste. Em troca do favorecimento, a desembargadora teria recebido quase 2 milhões de reais. Um homem que teria denunciado o esquema em 2014 foi assassinado no mesmo ano em plena luz do dia. 4 anos depois, segundo os procuradores, em uma ação de queima de arquivo, o executor do denunciante também foi assassinado. Investigações feitas com acesso a dados telefônicos e bancários indicam que o advogado Adailton Maturino dos Santos, preso na manhã dessa terça-feira em Brasília, seria um dos principais envolvidos no esquema de grilagem. Adailton tinha 13 CPFs diferentes, relações com o borracheiro José Walter Dias e se passava por cônsul da Guiné-Bissau no Brasil. A esposa de Adailton, Gessiane Souza Maturino dos Santos, detém metade das ações da empresa JJF Holding e também foi presa. Os outros 2 advogados presos nesta terça-feira são Márcio Duarte Miranda e Antônio Roque do Nascimento Neves. De acordo com as investigações, mais de 800 mil hectares de terra do interior da Bahia foram tomados pela grilagem. A seguir, quase um ano após a inauguração do CASE, obras compensatórias na comunidade de São Domingos ainda não foram realizadas.
Iniciaram as obras de revitalização asfáltica da Avenida Centenário. Confira. Atenção redobrada aos motoristas que trafegam pela Avenida Centenário em Criciúma. Começaram nesta semana as obras de revitalização na principal via da cidade. Os trabalhos iniciaram na região da Grande Próspera, próximo à rótula que liga as avenidas Centenário e Jorge Elias de Luca, no sentido Próspera Centro. Segundo a Secretaria de Infraestrutura, os serviços de revitalização da estrutura do pavimento e da capa asfáltica da via devem ser concluídos em 6 meses. As obras são executadas pela empresa JR Construções e Terraplanagem, vencedora do processo licitatório com a proposta de pouco mais de R$2 milhões. Conforme a Secretaria, serão revitalizados os pontos que apresentam defeitos, irregularidades e fissuras. A revitalização vai contemplar as faixas destinadas aos veículos e aos ônibus do Sistema de Transporte Coletivo Municipal. As obras de revitalização da Avenida Centenário integram o programa Avança Criciúma, lançado há 2 meses. O programa inclui investimentos de R$130 milhões em obras estruturantes e ações nas áreas da saúde, mobilidade urbana, educação, esporte e cultura. Praticamente um ano após a inauguração do Centro de Atendimento Socioeducativo, o CASE, as obras compensatórias na comunidade de São Domingos ainda não foram realizadas. A reportagem é da jornalista Débora Correia. Passou praticamente um ano desde que o CASE Sul, o Centro de Atendimento Socioeducativo, foi inaugurado em Criciúma. E a comunidade continua cobrando as medidas compensatórias no local. As reivindicações para que algumas obras fossem feitas na localidade começaram muito antes de a estrutura estar pronta. E várias sinalizações de intervenções foram dadas. Mas até agora, muito pouco foi feito. Antes, como líder comunitário, nós participávamos. Agora, como vereador, a gente ficou efetivo, né? Efetivamente em cima. E começamos a cobrar a realidade dos problemas que tinha, né? Com as reuniões que trouxemos à comunidade aqui, e até chegar na audiência pública, né? E foi feito todo aquele trâmite, e até chegar ao governo do estado, na época com o Raimundo Colombo. Segundo o vereador, os moradores das comunidades de Espigão da Pedra, Morro Albino, São Domingos e Vila Maria aguardam melhorias na localidade. Boa parte delas é também para atender as demandas que surgiram após o início do funcionamento do CASE. O que se pede lá é pavimentação, iluminação, né? Água também tem uns pontos que não tinha, né? E segurança, porque antes aquela comunidade não tinha problema de estrada porque não tinha grande tráfego de trânsito, não tinha problema de segurança porque era um local pacato. Foi lá todo aquele aparato público, começou a dar problema nas estradas e com a segurança das pessoas, com roubos e tudo mais. Nos últimos anos, várias reuniões com o poder público municipal e estadual foram realizadas, além de uma audiência pública onde a solicitação da comunidade avançou. Enquanto estavam ocorrendo todas essas reuniões aqui e audiência pública, estávamos em contato com a deputada Ada De Luca, que ela era da secretaria, junto com o Luiz Fernando Cardoso, que era o deputado, o Ronaldo Benedetti e também o Raimundo Colombo, nesse trâmite. Então já tinha alguma coisa já preparada, alinhavada. Mas apesar de toda a mobilização, o vereador reclama da falta de empenho do governo municipal. Nessa visita lá com o governo do estado, com o Raimundo Colombo, aí foi o prefeito, foi os deputados, a gente convidou todos, né? Só que naquele momento lá, o prefeito sinalizou no momento que estava sendo feito lá, sondagem, coisa e tal. Daí no momento que o governador perguntou, então tem projeto? Ele saltou para trás, não tem nada, não tem dinheiro para projeto, não tem nada. Segundo o vereador, mais tarde, no fim de 2018, o então governador Eduardo Moreira chegou a sinalizar um repasse para a Prefeitura de Criciúma que seriam destinados a essas obras na localidade. Em 2018, uma das oportunidades que o Eduardo Moreira, governador, teve aqui no Hospital Santa Catarina, o que ocorreu? A gente pegou, conversamos e ele disse, Demizinho, aquele assunto lá do caso de vocês, dos 2 milhões, junto com aquele outro 1 milhão que já tem lá do Tribunal de Contas, certo? Eu estou fazendo um acerto com o prefeito Clésio, tá? Depois vocês vão trabalhar isso, a princípio, nessa maneira. Mas o vereador lembra que até agora nenhum investimento foi feito em obras compensatórias na comunidade e ele cobra que o município se mobilize sobre essa situação. Bom, o município a gente já viu que não tem interesse, certo? Não sei, acho que é porque lá mora pouca gente, né? Não tem voto, então acho que a política velhaca é essa, né? Não tem gente, não tem problema. Não.
Então, assim, estamos trabalhando para tentar. Eu falei assim, vamos incomodar até final, certo? Eu tenho esse mandato até final de 2020, até o final de 2020 eu vou ser incansável. Vou fazer minha parte cobrando agora, depois seja o que Deus quiser. O governo municipal começa a convocar os aprovados em concurso para agentes de trânsito aqui na cidade de Criciúma. Os concursados irão atuar no estacionamento rotativo da cidade. O sistema de estacionamento rotativo de Criciúma vai receber melhorias. Uma delas é a contratação de mais monitores. Os agentes passaram por um processo seletivo nos últimos meses e os aprovados foram divulgados nesta terça-feira no Diário Oficial do município. Isso, já foi publicado no Diário Oficial do município ontem, os aprovados do processo seletivo. Agora, a partir de amanhã, nós vamos convocar os 25 primeiros colocados para que eles possam trazer documentação e assim passar pelo treinamento e assumir no rotativo. Segundo o gerente do sistema de estacionamento rotativo, a contratação é temporária e vale por 1 ano, prorrogável por mais 1. Nessa semana serão chamados alguns dos aprovados, mas o restante fica à disposição e pode ser convocado assim que surgirem mais vagas. Foi aprovado um total de 87 pessoas, então assim, conforme a gente necessitar, alguém desistir ou a gente aumentar o número de ruas, a gente pode ir chamando os próximos da fila, né? Mas a nossa disposição ficou 87 pessoas. A contratação de novos monitores era necessária para atender a demanda de vagas de rotativo na cidade. Hoje, o número de agentes está bem abaixo do ideal. Isso por conta da desistência de alguns e do fim do contrato de outros. Hoje nós atuamos com 38 monitores, um número muito insuficiente para nós. A gente precisa no mínimo 60. Justamente esse processo seletivo veio para suprir essa necessidade desses monitores que saíram e também porque o aumento de ruas, que a gente vai aumentar algumas ruas, então a gente precisou fazer esse processo seletivo. As novas ruas que devem receber o rotativo são fruto de estudos feitos pela Diretoria de Trânsito e Transportes da cidade. O sistema será implantado nesses locais ainda esse ano. Já temos definido, é a rua Antônio de Luca, a rua que é a Marcos Alvares, continuação dela, e a rua São José. Tem outras ruas que a gente está fazendo um estudo, mas as 3, a partir de dezembro, já vão funcionar. E os novos monitores também começam a atuar ainda esse ano. Eles vão passar por um treinamento agora no dia 5 e dia 6 de dezembro. Dia 7, todos esses 25 já estão nas ruas atuando, justamente pela época do Natal, o aumento de número de veículos no centro da cidade, a gente necessita. Então agora em dezembro eles já continuam, eles já estão atuando no rotativo. A seguir, Tigre não teve forças para vencer o Paraná em casa e está virtualmente rebaixado para a Série C. A Black Friday é só no dia 29, mas muitas lojas já começaram a oferecer descontos para o consumidor. O objetivo, claro, é aumentar as vendas. Mas quem compra precisa ficar atento. Os especialistas alertam, nem todo desconto que parece tentador é real. Já está na Black Friday? Já. Pretende comprar o que esse ano? Presente para os 7 netos, genros, noras. Já fez alguma compra nessa data? Algumas. O que você já comprou, por exemplo? Lógico que é sapato. 20, 50, 70% de desconto. Às vezes não é nem o preço do produto, mas o gosto de pagar mais barato e achar que saiu no lucro. Nem sempre. Ainda tem muita propaganda enganosa por aí. Os consumidores sabem que maquiar preços é crime, mas vai que cola. Essas oportunidades de compras vantajosas, elas são de fato muito sedutoras e podem fazer com que o consumidor acabe caindo numa armadilha. E a armadilha não é necessariamente uma fraude do estabelecimento, mas é uma armadilha dele próprio, de acabar dando um passo que é maior do que a sua própria perna, que ele não vai conseguir depois cumprir. E foi exatamente a propaganda enganosa que foi, segundo o Procon, responsável por 30% das reclamações sobre a Black Friday do ano passado. Para combater esse tipo de problema, até foram criados alguns sites onde a pessoa pode conferir se o produto que está levando realmente tem desconto ou deu uma engordada antes para parecer mais magro agora.
que são sites de comparação de preço e que fazem também uma análise de evolução do preço nos últimos meses desses estabelecimentos. Então você pode verificar se houve um aumento dos preços nos últimos meses com a intenção de que eles fossem abaixados durante esse período para dar a falsa impressão de que houve um desconto. Os descontos podem ser realmente atrativos e com a possibilidade de um dinheirinho extra com o saque do FGTS e também com o pagamento do 13º salário, é como unir o útil ao agradável para quem tinha dúvida se ia ou não aproveitar a Black Friday. Mas vale lembrar que com a proximidade das festas de final de ano, também chegam as contas que não tem como escapar: matrícula escolar, IPVA e IPTU. Dizer que o desconto é imperdível ainda atrai muito consumidor que nem pensa duas vezes antes de comprar. Mesmo quem tem alguma conta atrasada, fica com brilho nos olhos na frente de uma vitrine. Eu pretendo. Comprar o quê? Não sei, né? Eletrodoméstico. Que sair, né? Mas está precisando? Sim, estou precisando. Não é nada por impulso? Não. Ou talvez se vê um precinho mais legal de outras coisas, pode ser que gaste? Com certeza. Quero comprar um fone. E você já pesquisou preços para saber se realmente talvez vale a pena ou não comprar agora? Já, e estou esperando a Black Friday para ver como é que vai estar os preços. Por essas e por outras, quem quiser aproveitar os descontos da Black Friday deste ano, que deve movimentar nada menos do que 3 bilhões de reais, é bom ficar atento a alguns cuidados que poderão evitar uma dor de cabeça lá na frente. A sugestão é que haja planejamento financeiro. Eu sei que isso é uma coisa muito difícil de se fazer, mas é muito importante para evitar que haja um endividamento e que depois crie um problema maior para o consumidor do que não ter aquela satisfação de consumo que ele busca obter através dessa compra. Agora o esporte. Apesar do estádio Heriberto Wilson estar lotado, o Criciúma não teve forças para vencer o Paraná e continuar vivo na luta contra o rebaixamento. Com o empate, o Carvoeiro está virtualmente rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro. O Criciúma mostrou que iria abusar de bolas cruzadas. Eduardo fez o primeiro do jogo e o lance não deu em nada. O Paraná respondeu nesta jogada de Éder Ciola. Gianesini fez a primeira defesa dele na partida. O Tigre tentou novamente na bola aérea. Sandro desviou de cabeça e o goleiro defendeu sem problemas. Novo cruzamento e agora Léo Gamalho mandou de cabeça a bola no travessão. Mais um arremate do Paraná. O chute cruzado exigiu mais uma defesa do goleiro criciumense. Andrew roubou a bola e insistiu na jogada individual. A zaga paranista fez o desarme. Mais um cruzamento. Léo Gamalho dominou e bateu. A bola foi desviada pela linha de fundo. Aos 33 minutos, Guilherme Santos entrou livre na área e bateu cruzado para abrir o marcador. Paraná 1-0. Na segunda etapa, o Tigre foi para o desespero. Neste cruzamento, o goleirão fez a defesa sem dificuldades. Em cobrança de falta, Daniel Costa mandou a bola por cima do gol. O Paraná não estava morto. Jenison mandou de primeira e Gianesini fez uma defesa magistral. O tricolor estava abatido. O cruzamento de Marlon deixou isso evidente. Aos 40 minutos, Léo Gamalho chutou de dentro da área e empatou o duelo, 1-1. O gol gerou reclamação dos paranaenses. Rodolfo, zagueiro do time de Curitiba, foi expulso, mas a arbitragem validou o lance, 1-1. Porém, infelizmente não havia tempo para mais nada. Final, Criciúma virtualmente rebaixado 1, Paraná sem chances de acesso também 1. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Para você uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.